Olá, amigas, olá, amigos. Agora vamos falar sobre visão sistêmica. No módulo de hoje vamos trabalhar sobre o que é visão sistêmica e como ela pode ajudar a gente a nos tornarmos melhores gestores, melhores gestoras. Então vamos entender o que é visão. Visão, se você pegar direitinho, visão está relacionado ao nosso olho, à nossa capacidade de enxergar, né? É a capacidade visual de enxergar o que está à sua volta. Então, visão sistêmica tem a ver com a nossa capacidade de enxergar, de perceber o que está à nossa volta. Quando você acrescenta sistema, e aí nós vamos procurar o conceito de sistema. Sistema é o conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Visão sistêmica é o processo de enxergar o conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Quando eu consigo enxergar isso, eu começo a desenvolver a minha visão sistêmica. Então, dentro desse conceito, vamos profundamente sobre o que é visão sistêmica. Visão sistêmica, a gente pode puxar lá do Bertalanffy, que é o autor principal de visão sistêmica. Ele fala que é a capacidade de entender os fatos da vida e comportamentos das pessoas, observando os componentes que os geram, as causas, as relações entre tudo isso e as consequências de cada movimento desses componentes em todos os subsistemas. Visão sistêmica é a capacidade que eu tenho de enxergar o que está à minha volta, os elementos que estão à minha volta, como eles se interrelacionam e o que acontece quando... E as interferências que esses elementos têm nos outros elementos, nos sistemas e nos subsistemas. Isso é visão sistêmica. A visão sistêmica veio como um contraponto da visão mecanicista, da visão cartesiana, da visão tradicional, que dizia coisas muito lógicas, porém muito restritas. E a visão sistêmica disse, olha, isso aqui é verdade nessa situação, mas existem outras coisas que também são verdades que a visão mecanicista não contempla. Então, para você compreender um pouco mais essa diferenciação, nós vamos aqui falar um pouco sobre isso. O pensamento mecanicista do século XVI, ele divide em partes para compreender. Tem o todo e ele quer dividir em partes, em pedaços. Ele analisa o objeto, como se o observador não interferisse no objeto observado. Como se eu fosse fazer uma pesquisa e o fato de eu estar observando não interferisse nada no objeto observado ou no fato observado. O pensamento mecanicista, ele enaltece as hierarquias, as ordens, piramidal, de cima para baixo. Esse se relaciona com esse, se relaciona com esse, e lá em cima tem alguém ou alguma coisa que manda, que ordena, que faz a ordenação das coisas. O pensamento mecanicista é uma causalidade linear. Isto interfere nisso, que interfere nisso, que interfere nisso, que interfere nisso, que vai dar aqui. Ou seja, é linear, como se não houvesse outras relações transversais. A estrutura é estática. As coisas são assim e elas vão permanecer assim enquanto ninguém não mudar, mas elas vão permanecer, elas estão equilibradas, elas não se movimentam. Existe a metáfora da mecânica, está sempre buscando no sistema mecanicista, a metáfora é exatamente a engenharia mecânica, onde todos os componentes interligados geram um determinado resultado e você consegue decompor e recompor esse mecanismo quantas vezes você quiser. No pensamento mecanicista, o resultado é a quantidade. O negócio é produzir, é fazer, é gerar resultados só em quantidade. Não estou preocupado com a qualidade, mas com a quantidade. O conhecimento ele é objetivo, ele é tácito, ele é explícito, ele é medido, eu posso medir. Então, o conhecimento é bem objetivo e eu busco sempre a verdade e a certeza. Eu procuro, afirmar as coisas como sendo verdades absolutas. O pensamento mecanicista, eles acreditavam que a ciência é o novo Deus, que tudo poderia ser explicado através da ciência. Essa é a presunção do pensamento mecanicista, porque eles acreditavam que o homem podia ter o controle sobre tudo. Tudo poderia a ciência explicar e tudo poderia a ciência controlar. Mas aí percebeu-se que não é assim, não funciona assim, e aí lá no século XXI
depois de muitos embates, chegamos ao pensamento sistêmico. Se o pensamento mecanicista divide em partes, o pensamento sistêmico trata do todo, ou seja, tudo interfere em todos, o que interessa não é a parte isolada, mas sim o todo, porque é quem efetivamente, é o que realmente gera resultado. No pensamento mecanicista, o foco era nos objetos. No pensamento sistêmico é nos relacionamentos. Como os relacionamentos interferem nos objetos observados, nas situações estudadas. Enquanto o pensamento mecanicista ele é hierárquico, o pensamento sistêmico ele é em rede, interligado entre si, independente da hierarquia, nós estamos interligados uns aos outros de diversas formas. Enquanto o pensamento mecanicista é de casualidade linear, no pensamento sistêmico é circularidade. As coisas não necessariamente acontecem assim, elas podem ir, voltar, interferir para cá, voltar, ou seja, ela é uma coisa interferindo na outra o tempo todo, né? Não é necessariamente uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, né? Os fatos e os fatores de um sistema interferem mutuamente uns nos outros. Enquanto a estrutura é estática no pensamento mecanicista, no pensamento sistêmico é o processo. É o processo que acontece, é uma constância, nada está parado. Tudo está em movimento o tempo todo, porque a energia não para, a energia não fica estagnada. A metáfora mecânica no pensamento mecanicista, e aí começamos a trabalhar com ecologia. Ecologia não é só o meio ambiente, ecologia é tudo que compõe o universo, que busca sempre estar em equilíbrio. Então não é só o objeto observado, não é só o pensamento lógico, racional, mas fatores também que eu não controlo, que eu não entendo, também fazem parte do equilíbrio ecológico. Enquanto um está falando sobre quantidade, o outro está falando sobre qualidade. Percebam que um não anula o outro, simplesmente complementa, amplia a percepção. Então, da mesma forma, o ideal é que o gestor consiga pensar de forma mecanicista e de forma sistêmica, para que possa ter base e fundamento e, ao mesmo tempo, ter abrangência nas suas ações, no seu pensar. Enquanto o pensamento mecanicista está direcionado para o conhecimento objetivo, e aí o conhecimento do sistêmico é contextual. O contexto, ou seja, aquilo é verdade, a verdade só é verdade dentro de determinado contexto. Muda o contexto, aquela verdade já não é tão verdade assim. Aquele conhecimento já não é tão válido, porque se mudar o contexto, eu preciso mudar o texto, senão o texto fica sem contexto. Então é fundamental que eu tenha ali um conhecimento muito do contexto em que aquilo dali acontece. Enquanto um busca a verdade e a certeza, o outro entende o relativismo das coisas. A incerteza faz parte do processo. Eu aceito a incerteza como sendo um processo. Enquanto um quer controlar, o outro quer cooperar, quer influenciar, quer uma ação não violenta, objetiva, de tal forma que exista uma interação. Essa é a proposta do pensamento sistêmico que se concretizou, que se estabeleceu a partir do século XXI. Quando a gente começa a perceber essa diferença, perceba que um não se sustenta sem o outro. Que o pensamento mecanicista é a base sobre a qual o pensamento sistêmico consegue fazer sentido. E o pensamento sistêmico sem um pensamento mecanicista, ele carece de embasamento, ele carece de informações, ele carece de dados para se sustentar no longo prazo. Então o pensamento mecanicista dá uma certa objetividade e o pensamento sistêmico dá amplitude. Desenvolver essas duas capacidades é fundamental para que você seja um bom líder, um bom gestor. Vou dar um exemplo bem claro como às vezes o pensamento mecanicista restringe nosso poder de análise, nosso poder de entendimento. O garçom caiu no meio do restaurante com a bandeja cheia de copos na mão. Um fato. Estou descrevendo um fato. E aí vamos ver a percepção de cada pessoa de acordo com aquilo que a pessoa faz. Qual a causa disso? O que foi que causou? Para o médico, o garçom pode ter tido um mal-estar repentino. Ele passou mal, a pressão caiu, alguma coisa
nele não deu bem, ele teve um infarto, ele teve alguma coisa, algum passamento, né? E aí ele caiu e a bandeja caiu também. Para o sindicalista, o garçom já estava trabalhando havia 12 horas e isso não é correto. Ele passou do seu limite de trabalho, perdeu as forças, perdeu a concentração, perdeu a sua capacidade de trabalhar porque ele trabalhou muitas horas naquele mesmo, fazendo uma atividade prolongada. Para o técnico de segurança do trabalho, a bandeja estava pesada demais, estava mal equilibrada, não estava de acordo com o ideal para um garçom levar. Para o psicólogo, o garçom estava passando por uma fase bastante difícil na sua vida. Olha, porque ele estava ali, estava pensando em outras coisas e aí distraiu-se, escorregou e caiu. Agora, para o fofoqueiro, este garçom é sempre distraído mesmo. Então percebam que o fato é o mesmo e nós estamos aqui falando de 5 possibilidades diferentes de interpretação. Todas podem ser falsas, todas podem ser verdadeiras, mas a gente não sabe se a gente não investigar. E muitas vezes nós queremos estabelecer a nossa verdade como se fosse a única verdade. Pode ser que todas sejam verdadeiras, pode ser que todas sejam falsas, pode ser que algumas sejam verdadeiras e outras não. Quais são? Nós não sabemos. Então é importante que a gente entenda que no pensamento sistêmico eu não posso simplesmente determinar uma única causa, uma única variável que vai determinar o resultado. Normalmente, no pensamento sistêmico, tem vários fatores que interferem no resultado final. Se assim não fosse, seria muito mais fácil a gente conseguir aquilo que a gente quer. E às vezes a gente percebe que exige um esforço adicional de cada um de nós para conseguirmos realizar. No sistema cartesiano, continuando aqui a nossa análise, o pensamento é linear. É isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro. No pensamento sistêmico, ele é circular. São coisas, é mais ou menos assim, ó, é uma espiral. Porque as coisas vão e voltam, as coisas voltam, coisas vão e voltam. Às vezes a gente precisa voltar para recomeçar, uma coisa interfere na outra, mudou uma coisa aqui, volta para cá para refazer, porque lá na frente já houve uma mudança e assim a gente constrói. Com relação à complexidade, o cartesiano está preocupado com os detalhes, os mínimos detalhes. E o sistêmico está preocupado com o dinamismo da coisa. Qual é a dinâmica, qual é o funcionamento, qual é o processo, qual é o fluxo das coisas. E não um detalhe específico, que também é importante, mas às vezes ele pode se prender, pode deixar presa a análise. A ação do cartesiano é reativa. Aconteceu, eu vou analisar. Aconteceu, eu vou resolver. Aconteceu, ele só age depois que acontece. E no sistêmico é uma ação proativa. Pensar antes de agir, pensar antes que o problema se estabeleça, refletir e analisar as possibilidades, as probabilidades para que eu possa agir. Com relação ao erro, o cartesiano quer encontrar os culpados. Quem foi o responsável? Quem foi o culpado? Para puni-lo, enfim, para crucificá-lo. Enquanto que o sistêmico está preocupado com a busca da solução e o aprendizado que o erro pode trazer. Porque se eu aprendo com o erro, a tendência é que eu não volte a errar novamente quando esse mesmo problema acontecer, quando essa mesma situação se repetir. Então, enquanto um está procurando culpado, o outro está procurando solução e buscar desenvolver o aprendizado que aquela situação ofereceu, que aquela situação apresentou. Enquanto a atuação é nos efeitos, deu problema, vou lá resolver, o outro é na causa. O que foi que causou? Qual é o aprendizado? Qual é a reconstrução? Reconstituir aqui para eu aprender, para modificar as causas para que esse erro não mais aconteça. E não simplesmente corrigir os efeitos de um problema que aconteceu lá atrás. Isso é a forma de atuar diferente. Os eventos, para o cartesiano, são isolados. Acontece uma coisa, depois acontece outra, depois acontece outra, depois acontece outra. São isolados e sequenciais. Para o sistêmico, tudo está interligado com tudo. Tudo está interligado e essa interligação é o que dá dinamicidade aos processos, aos eventos. Não podemos analisar as coisas fora do contexto, senão eles perdem sentido.
A visão é fragmentada. Cada pedaço, cada parte é uma coisa isolada. E no sistêmico, a visão holística, de holos, ou seja, do todo. Se eu estudar, analisar apenas um elemento do sistema, eu não posso assegurar que eu conheço o sistema. Mas se eu conheço o sistema como um todo, eu posso aferir como são os elementos do sistema. Eu não parto do individual para o coletivo, eu parto do coletivo para o individual. No sistema, na visão sistêmica. Enquanto o cartesiano o foco é no resultado, especificamente no resultado, na visão sistêmica é multifocal. Importa o resultado, importa o aprendizado, importa o crescimento, importa o sentimento das pessoas, importa vários resultados, não apenas o resultado financeiro ou o resultado específico que está sendo buscado. Então, esse é o nosso grande desafio. Desenvolver em nós essa capacidade de pensar sistemicamente, de pensar no todo, sabendo que tudo que eu faço impacta no resultado final, sabendo que tudo que eu faço impacta em outras áreas, sabendo que tudo que eu decido aqui não só vai impactar as pessoas envolvidas, como também nas famílias das pessoas envolvidas e nas outras famílias, e em outros setores, em outras áreas, em outras secretarias. É isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando. Quais são as consequências das minhas decisões no sistema como um todo, e não simplesmente na área específica ou no objeto analisado especificamente. Isso é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele veio da teoria geral de sistemas. Na década de 60, esse rapaz aqui, o Bertalanffy, ele é um biólogo, ele era um biólogo austríaco, e ele começou a perceber, começou a estudar como os sistemas biológicos interagiam. E ele publicou vários estudos na década de 50, especialmente na década de 60, sobre os sistemas biológicos. E aí ele criou, na verdade, a base para a teoria dos sistemas. Ele não buscava solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas produzir teorias e formulações conceituais que poderiam criar condições de aplicação na realidade empírica de qualquer realidade empírica, não só da biologia. E ele percebeu determinados padrões que ele poderia trazer para fazer uma generalização da teoria geral dos sistemas. Então, é buscar solucionar os problemas, não buscar solucionar problemas, mas buscar entender como funcionam os sistemas para criar um entendimento geral sobre o funcionamento de sistemas. Para construir a teoria geral dos sistemas, ele estabeleceu um pressuposto. Qual é o pressuposto da teoria geral dos sistemas? E é um só, tá, gente? O desempenho de qualquer componente depende do sistema em que ele se insere. Então, assim, vou dar um exemplo aqui de equipes. Você tem uma equipe aqui funcionando muito bem. Aí você pega, puxa vida, essa equipe está muito boa. Eu vou pegar e eu acho que é por causa de fulano. Aí eu pego fulano, boto em outra equipe para fulano fazer essa equipe funcionar. E aí eu boto essa equipe aqui, eu boto ele na equipe aqui e a equipe não continua sem funcionar. É como um time de futebol. Seu time é mediano, aí você lá contrata um craque, contrata um baita jogador, aí coloca no teu time. Ele provavelmente vai melhorar o time por causa do craque, mas ele vai ganhar jogos? Vai se tornar campeão? Esse jogador que era craque no outro time vai ter condições de ser craque aqui? Vai ser condições de fazer o que ele faz, né? E a gente tem um negócio interessante, né, que é o Messi, né? O Messi do Barcelona tem um desempenho, o Messi na seleção argentina tem outro. É mais ou menos isso, né? Porque o desempenho individual interfere no coletivo e o coletivo interfere no individual. Eu não posso pressupor que se a pessoa é boa aqui nesse sistema, se eu tirar desse sistema e colocar no sistema, a pessoa vai continuar sendo bom. Eu não posso imaginar que... eu não posso imaginar, não posso ter certeza. Imaginar eu não posso ter certeza. Então, o contexto interfere nos componentes do sistema. O todo interfere
no desempenho dos componentes do sistema. Se eu quero reproduzir um modelo aqui, não basta eu tirar uma pessoa, outra pessoa. Eu preciso reproduzir o sistema. E é isso aí que a teoria do sistema nos propõe. E dentro desse conceito, a teoria geral do sistema surgiu a partir da necessidade de se avaliar a organização como um todo, e não somente em departamentos ou setores. O sistema cartesiano, o sistema lá de Taylor e Fayol, da administração, era tudo sequenciado, tudo numa lógica matemática, uma lógica cartesiana. E aí a teoria geral dos sistemas, a gente precisa entender a organização, a empresa, a instituição como um todo. E a partir daí, o mais importante é a identificação do maior número de variáveis possíveis, externas e internas, que de alguma forma influenciam em todo o processo existente na organização. Não basta eu focar apenas numa variável, não basta apenas eu monitorar as variáveis internas, mas também identificar e monitorar as variáveis externas à organização, à instituição. Os sistemas vivos, os indivíduos, organizações, são analisados como sistemas abertos, mantendo um contínuo intercâmbio de matéria, energia e informação com o ambiente. Então nós temos sim a nossa organização, a nossa estrutura organizacional, a nossa instituição, mas nós estamos aqui lidando internamente com as nossas variáveis, mas também externamente. Tem variáveis que a gente não estão sob o nosso controle. Nós não temos gestão sobre ela. Nós não temos gestão sobre o clima, nós não temos gestão sobre o câmbio, nós não temos gestão sobre as políticas públicas do governo federal. Nós estamos submetidos a isso. Nós não temos gestão sobre muitas variáveis. O desenvolvimento da tecnologia, e isso tudo vai interferindo no meu sistema. Se eu não estiver monitorando o que está acontecendo em volta, só fechado na organização, fechado no sistema, eu posso estar perdendo oportunidades de desenvolvimento e crescimento e muitas vezes sendo premido para coisas que eu não gostaria de fazer, porque o sistema externo vai cercando o sistema interno e me conduzindo para caminhos que muitas vezes não foram os caminhos escolhidos pela organização. Não é? O desafio da gente é como utilizar esse pensamento sistêmico num mundo em constantes transformações, num mundo cuja velocidade das coisas é muito grande, num mundo em que o que hoje é verdade amanhã não é mais. Como estabelecer um modelo de gestão ou um referencial de gestão que possa servir para todos, não só para um ou para outro? Como pessoas tão diferentes podem conviver de forma harmônica e produtiva num ambiente único, num ambiente, quando eu falo ambiente físico ou estrutural, que seja único para todos, pessoas tão diferentes com tantos objetivos. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo VUCA, mas é um termo que foi muito utilizado, está sendo muito utilizado para descrever como é que é a realidade do mundo hoje. O VUCA é um acrônimo que quer dizer, que cada letra quer dizer uma palavra. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o mundo VUCA. O mundo VUCA é V de volátil. O que é hoje verdade, amanhã deixa de ser verdade. O que hoje é uma certeza, daqui a alguns dias deixa de ter certeza. Aquela pessoa que eu achava que era uma referência deixa de ser referência. Aquela pessoa que era um artista famoso, de repente entra no ostracismo e assim sucessivamente. É muito volátil, eu não tenho muitas certezas durante muito tempo. As minhas certezas vão sendo modificadas pelas realidades inexoráveis da vida. Então o mundo é volátil. Ele é incerto. Ele é incerto, já não é mais aquelas coisas, o que é certo, o que é errado. Então nós estamos vendo aí nos movimentos sociais, nos movimentos econômicos, nos movimentos políticos, aquelas nossas certezas que o que é de direita é direita, o que é de esquerda é de esquerda, o que é do centro é centro, já não é exatamente assim. Né? Nos movimentos sociais, o que é pobre, o que é rico, o que é burguesia, também já está tudo muito misturado, já não tem uma característica clara de divisão. Ele é complexo,
cada vez mais parece que as variáveis se multiplicam e tudo que você vai analisar, que você vai estudar, parece que tem mais variáveis do que aquelas que eu posso controlar. E aí como é que eu posso tomar decisões se o mundo é tão complexo, tem tantas variáveis e às vezes ele é muito ambíguo, não é? De repente é isso e aquilo, mesmo que isso e aquilo sejam conflitantes. E eu tenho que lidar com esses conflitos, com essa ambiguidade no nosso dia a dia. E o mundo é VUCA, as organizações são VUCA, os setores são VUCAs, as pessoas também são voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Isso é o reflexo de quem é o indivíduo, na verdade. E aí os indivíduos refletem na sociedade. Não adianta só nós entendermos o que é o mundo VUCA, mas nós precisamos desenvolver as competências necessárias para lidar com esse mundo VUCA, com esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o nosso grande desafio. A volatilidade refere-se à natureza volúvel e dinâmica da natureza, da mudança, bem como à velocidade das forças inconstantes que provocam a mudança e seus catalisadores. As mudanças às vezes acontecem de forma inesperadas. Eu não tenho um controle sobre os processos de mudança. Imagina aí quantas coisas já mudou através da tecnologia. De repente você era de um jeito, você fazia as coisas de um jeito e agora você faz de outro jeito. A tecnologia digital dos smartphones ampliou nosso horário de expediente. Antigamente nós trabalhávamos 8 horas. A toda hora eu recebo mensagem sobre trabalho, sobre alguma coisa pendente no trabalho, algum cliente querendo alguma coisa. A pandemia nos trouxe mudanças de comportamentos absurdos para bom, evolução, e absurdos no sentido de restringir algumas questões da nossa vida. Mas são mudanças que não adianta eu ficar resistindo a elas, porque isso não vai me acrescentar em nada, muito pelo contrário, vai me deixar atrasado em relação ao desenvolvimento do resto da sociedade. A questão da incerteza refere-se à falta de previsibilidade, às probabilidades de surpresa e ao senso de perplexidade e hesitação na compreensão das questões e eventos. De que é realmente que eu tenho certeza? Eu já não tenho tantas certezas assim. Eu amplio minha compreensão. Eu digo, olha, a minha certeza é hoje, agora eu tenho certeza disso, mas eu não posso dizer que eu vou manter sempre esta certeza, porque à medida que o homem evolui, ele vai compreendendo as coisas de sua perspectiva mais ampla. A ciência vai avançando, a filosofia vai avançando, e aí o que é hoje talvez não seja amanhã. O que hoje é uma verdade talvez não seja verdade amanhã. E eu, como um indivíduo, eu preciso me dedicar a acompanhar esse processo de ampliação da consciência humana, da consciência da humanidade, né? Então, a incerteza faz parte do nosso caminho. Eu oriento muitos empresários, né, muitos executivos, muitos diretores de órgãos estatais, e eles me perguntam, Délio, e como é que eu posso ter certeza de alguma coisa? Eu digo, você só pode ter certeza de alguma coisa depois que a coisa acontece. Ter certeza do processo decisório, ter certeza do que vai acontecer, você não pode ter. Você pode minimizar a incerteza, mas nunca ter certeza de alguma coisa. A incerteza faz parte de quem está no jogo, faz parte de quem está construindo algo diferente para a humanidade. Complexidade refere-se às múltiplas forças e questões indistintas e ao caos e confusão que cercam o ambiente organizacional. Imagina, antigamente nós tínhamos uma estrutura piramidal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O chefe mandava, o chefe passava para o outro chefe, o presidente passava para o diretor passava para o gerente passava para o supervisor, o encarregado, e o encarregado passava para a tropa. Era assim, não se discutia, não se analisava, era ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não funciona mais assim. Então,
envolvendo as pessoas no processo, porque as pessoas têm gostos, as pessoas têm pontos de vista, as pessoas estão mais esclarecidas, elas não são mais só mão de obra, elas são cabeça de obra, elas contribuem com a intelectualidade, elas precisam estar motivadas, engajadas, comprometidas com o processo. As variáveis que eram algumas, hoje são infinitas variáveis que a gente tem que lidar. É o recurso financeiro, é o recurso de tecnologia, é o recurso da compreensão das pessoas, é o recurso da comunidade que a gente está servindo, do cidadão, é o recurso das pessoas que trabalham junto com a gente. São tantas variáveis que a gente tem que lidar e cada pessoa é um universo em si e elas precisam trabalhar junto de forma sistêmica na construção dos resultados. Então, saber lidar com essa complexidade é fator crucial para que a gente possa ser um bom gestor, uma boa gestora. E, finalmente, a ambiguidade. Refere-se ao estado de turvação da realidade, ao potencial de erros de leitura e aos significados mesclados das circunstâncias, à confusão de causa e efeito. As coisas não são mais lineares, não posso assegurar exatamente o que eu quero. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Errar cada vez mais passou a ser um processo de aprendizado. As instituições cada vez mais estão aumentando sua tolerância ao erro, porque eu não tenho tempo mais de esperar fazer um baita planejamento para começar a trabalhar. Eu tenho que trabalhar planejando e trabalhando. A velocidade com as coisas eu acrescentaria aí, né? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e velocidade. A velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade das mudanças, a velocidade com que nós precisamos lidar com o novo está cada vez maior. Então, qualificar, estar preparado, saber que é assim. Não adianta eu ficar negando, não adianta eu ficar reclamando, porque o mundo está muito assim, porque o mundo está muito ambíguo, porque está muito complexo. Não adianta você ficar reclamando. Faz parte da nossa vida. A questão é, o que é que eu posso fazer para lidar melhor com essa realidade? Esse é o nosso desafio. O que é que você pode fazer para lidar melhor com essa realidade aqui? Não adianta você ficar reclamando dela. Não adianta você dizer que está difícil. Está difícil para todo mundo. Mas quando você se empodera, quando você analisa e pensa o que é que eu posso fazer para lidar melhor com esse mundo que está aí, você termina tendo mais atuação direta nos resultados, uma interferência direta nos resultados. Em outras palavras, se o mundo é VUCA, se o mundo está volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu vou propor para vocês uma outra VUCA, uma VUCA de solução. Já que o mundo é volátil, eu preciso ter uma visão sistêmica, para entender, para não assumir verdades como sendo verdades absolutas e não me agarrar com elas como sendo a única solução. Eu preciso ter uma visão de como as coisas funcionam como um todo, perceber tudo. Mas não basta eu perceber, eu tenho que ter um entendimento. Se ele é incerto, eu preciso entender como é que as coisas, me aprofundar no entendimento de como as coisas funcionam, saber lidar com a incerteza, com as possibilidades, com as probabilidades, navegar naturalmente no mar. Veja, eu não posso pedir, se eu estou num barco à vela, eu não posso pedir para o vento virar para a direita, para a esquerda, eu posso simplesmente ajustar as minhas velas. Então, quando eu compreendo qual é o movimento, eu consigo me ajustar a esse movimento sem necessariamente querer impor aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas conseguir chegar no mesmo objetivo através da mudança da vela, ajustando minha vela ao vento. Se o mundo está complexo, eu preciso colocar clareza. Eu preciso buscar nesta complexidade a clareza da informação, a clareza do entendimento, a clareza com que eu lido com as variáveis que estão colocadas nessa complexidade. E se o mundo é ambíguo, eu não posso ficar parado, amigo. Eu não posso ficar parado, amiga. Eu tenho que ter agilidade para, na velocidade adequada, entregar as respostas que o mundo precisa. É disso que nós precisamos fazer. São essas as soluções. É o outro lado do VUCA. Visão, entendimento, clareza
e agilidade. Lidando com tudo isso, vamos entender quais são as vantagens de nós desenvolvermos a visão sistêmica. E aqui tem algumas vantagens. Quando você começa a ter uma visão sistêmica e começa a desenvolver isso na sua equipe, nos seus colaboradores, nos seus colegas, a tomada de decisões passam a ser muito mais estratégicas. Elas deixam de ser pontuais, só para resolver aquele problema, mas elas passam a ser processuais, estratégicas. Você resolve esse problema e resolve todos os outros problemas semelhantes a esses que vão acontecer no futuro. Então, e essa resolução aproxima você do resultado desejado no longo prazo. As decisões passam a ser muito mais estratégicas. Como elas passam a ser mais estratégicas, elas terminam corrigindo falhas constantes. Aquelas falhas que se repetem, como você toma decisão estratégica, aquelas falhas que se repetem deixam de se repetir, porque você não corrigiu, você não resolveu só aquele problema, você corrigiu um processo. Você corrigiu a forma de lidar com aquela situação. E aí você toma decisões que corrigem as falhas, não só aquela, mas do processo como um todo. E você ganha tempo. E você tem menos erros, tem menos falhas. Terceiro, eu termino focando no processo de melhoria contínua. Tá bom? Pode ser melhor, pode ser o melhor. Eu estou sempre buscando melhorar a forma de eu entregar o serviço, a forma de lidar com as pessoas. Eu estou sempre buscando a forma mais ágil, mais eficiente, processo de melhoria contínua, que é um dos nossos temas, dos nossos módulos desse curso. Então, quando eu começo a implantar essas melhorias, o meu desempenho passa a ter um desenvolvimento exponencial. E como esse processo eu não faço sozinho, eu termino gerando conhecimento dentro da instituição, dentro do órgão. A geração de conhecimento beneficia não só quem faz, mas a todos dentro daquele grupo, dentro daquela equipe. Então a geração de conhecimento ela é constante e ela é compartilhada com todos que fazem parte daquele grupo. Isso faz com que as pessoas estejam mais preparadas para lidar com os imprevistos. Os imprevistos virão. O importante é que você tenha o plano A, o plano B, o plano C, situações que você mapeie que permitam a você, de acordo com a situação, usar a alternativa mais adequada e não ficar refém daquilo que está acontecendo. Você pode ver o que aconteceu aí durante os primeiros dias da pandemia. Muitas instituições fecharam, literalmente não conseguiram abrir, tudo é muito difícil, não pode. Enquanto as outras agilmente foram se recuperando, foram abrindo, foram encontrando soluções de sobrevivência, de crescimento. Eu tinha em 2020 3 clientes. Eu recomendei que fechasse, que saísse do negócio. Fechasse ou vendesse. E ele vendeu o negócio para se dedicar a outras coisas que ele também já tinha. O segundo cresceu 25% no fechamento do ano e o outro cresceu 50% no fechamento de 2020. Então vejam que situações diferentes, de acordo com a agilidade, com a orientação, com a flexibilidade, o planejamento prévio deu a eles possibilidade de buscar alternativas de caminhos para conseguir continuar crescendo mesmo com a pandemia. Sexto benefício, melhorar a capacidade de análise crítica. Quando você tem uma visão sistêmica do todo, você começa a melhorar o seu processo de análise, o seu processo de criticar alguma coisa, de analisar de forma profunda algo ou alguém. E aí o seu índice de assertividade cresce. Sétimo, desenvolvimento do senso de propósito. Como você sabe onde você quer chegar e você tem a visão do todo, você começa a perceber que existe um propósito nisso tudo, que as coisas não são acidentais e que você tem uma contribuição efetiva ao longo desse processo para que a instituição realize o seu propósito, para que você contribua com o propósito da realização da organização e que você também realize o seu propósito de vida. Oitavo,
você desenvolve o espírito de colaboração na equipe. Porque as pessoas começam a ver que as coisas estão acontecendo, elas começam a se envolver e aí duas mentes se unem para caminhar na construção dos resultados desejados, dos resultados pretendidos, queridos, né? Desejados e queridos no sentido de buscados. Você termina criando dentro da organização um clima de aprendizado, um ambiente constante de aprendizado, em que as pessoas olham as coisas e procuram aprender com as situações, procuram melhorar e aprender o tempo todo, crescimento, desenvolvimento e aprendizado. E, finalmente, como consequência natural, o desenvolvimento constante das pessoas. Não um desenvolvimento pontual, não só através de um curso, não só através de um seminário, mas um processo constante. Não que o curso e o seminário não sejam importantes, eles são importantíssimos, mas eles não são os únicos recursos. É importante que o curso e o seminário entrem dentro da rotina de vocês, para que o espírito de desenvolvimento seja uma constante no ambiente de trabalho. São as vantagens da visão sistêmica: tomar decisões mais estratégicas, correção constante das falhas, implantação de melhorias, geração de conhecimento, preparação para lidar com imprevistos, maior capacidade de análise crítica, desenvolvimento do senso de propósito, espírito de colaboração na equipe, clima de aprendizado, desenvolvimento constante das pessoas. E aí chegamos à última parte do nosso encontro, deste curso, desse módulo. Como desenvolver uma visão sistêmica? Como eu posso desenvolver uma visão sistêmica na minha equipe, no meu grupo, na minha organização, na minha instituição, na minha secretaria? E aí vão aqui algumas sugestões para você. Primeiro, dedique tempo para pensar. As pessoas querem fazer, muitas vezes, implantar sistemas, implantar modelos de gestão dentro de um órgão e querem fazer isso sem se esforçar, sem dedicar tempo. Então é importante que você dedique tempo para pensar dos melhores caminhos, as alternativas, analisando a realidade dos fatos, analisando a situação atual da sua equipe, das pessoas que estão trabalhando com você. Então, dedique tempo para pensar, para planejar. Pense em processos e não em setores. Como é que eu posso melhorar o serviço final? Olha, o processo é esse. Esquece os setores, por enquanto. Começa a entender o serviço final lá que é entregue. Esquece dos setores, esquece das pessoas. Começa a pensar no processo. Primeiro você pensa no processo. Depois você pensa em pessoas, depois você pensa em setores. Então começa a pensar nos processos, como é que você pode otimizar os processos, maximizar, otimizar, torná-los mais eficazes, melhores, mais ágeis. Terceiro, estude o fluxo desse processo e identifique melhorias que possam ser implementadas de forma constante. Você melhora, depois você melhora de novo, você melhora e você vai encurtando prazos, encurtando o tempo, diminuindo a burocracia. E aí você vai treinando as pessoas para que elas façam desse novo formato. E aí os setores vão se adaptando, buscando alternativas para fazer o que você está propondo de uma forma mais ágil. Entenda a origem dos problemas, para que você possa corrigir e ele não volte a acontecer. Então, não só solucione o problema, entenda a causa e corrija estruturalmente, processualmente, para que esse problema não mais volte a acontecer. Sexto, conheça cada funcionário que você lida, ou pelo menos o nível hierárquico imediatamente inferior, para você saber quais são as demandas, capacidades, motivações, dedicação, comprometimento, conhecimento, e você possa potencializar a sua equipe na construção dos resultados. Sétimo, use a equipe como fonte de informação. Não fique achando que você tem que saber de tudo, que você tem que encontrar todas as soluções. Procure entender, procure perguntar, procure saber as demandas, as dificuldades, as soluções. Peça às pessoas que deem sugestões.
Estamos com esse problema, qual é o seu ponto de vista? Como é que você acha que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode buscar alternativas para essa situação? Peça às pessoas sugestões. Se você não souber como resolver uma situação, uma questão, compartilhe suas preocupações. Olha, estamos aqui, estou pensando nisso, estou vendo isso, não sei qual é a solução, mas obviamente você precisa compartilhar suas preocupações com pessoas que são estratégicas, que tenham maturidade para compreender e ajudar, e não simplesmente para entrar na pilha, né? Outro dia eu falei isso, compartilhe suas preocupações, aí o gerente de uma empresa lá chamou todo mundo, sem funcionário dele, para dizer que a dificuldade financeira que a empresa estava passando. E ao invés de consolar as pessoas, ele foi terror, foi medo nas pessoas. E depois eu tive que chamar ele, chamar toda a equipe e realinhar tudo que ele tinha falado, porque ele tocou terror na vida de todo mundo, né? E finalmente, o último, procure se conhecer melhor. Quer dizer, o último, na verdade, é o primeiro, né? Você mesmo, se compreender, se entender suas motivações, aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo, e aí você consegue construir de forma sistêmica com sua equipe. Então, a visão sistêmica, ela é a forma que nós temos de perceber a relação de causa e efeito que acontece não só quando eu tomo uma decisão, não só naquele pontual, mas de como interfere nas pessoas, como interfere na organização, como interfere na sociedade, como interfere em outros setores, em outras secretarias. Então, que você possa desenvolver a visão sistêmica para que o processo de construção, para que sua decisão seja melhor, seja um impacto mais positivo em toda a estrutura e que as pessoas se envolvam nesse processo de uma forma espontânea e deliberada para buscar esse crescimento. Eu espero que você consiga cada vez mais desenvolver seu pensamento sistêmico e que implante ações que ampliem a visão sistêmica sua e da sua equipe. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.